Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou uma colaboradora aqui do nosso Centro Espírita Miguel e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, mais precisamente as perguntas 103 a pergunta 109. O tema é a duração das penas futuras. Vamos iniciar aqui com a leitura de algumas das perguntas, não todas, porque o tempo não nos permite, mas eu fiz aqui uma seleção das que eu acho que a gente consegue fazer uma pincelada maior no tema. Pergunta 103. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Pensar em duração de um sofrimento escolhido de forma arbitrária é algo extremamente estranho, né, pra gente, porque se a gente considera Deus a inteligência suprema, bondade total, como é que a gente pode imaginar ele escolhendo arbitrariamente a duração das penas? Não, você 1,5 século aí vai ficar nessa situação porque você precisa de tempo. Não, você é legal, você rapidinho vai melhorar. 3 anos pra você. Não dá pra ser desse jeito, né? E é por isso que não existe arbitrariedade nessas escolhas, porque essa arbitrariedade seria incompatível com a bondade e com a inteligência de Deus. E sim, tudo que acontece no universo é submetido a uma lei. Não uma lei, mas várias leis. Dentre elas, as leis divinas, né? As leis naturais, que são 12 leis. Só para poder a gente ter uma ideia aí, lei de adoração, lei de conservação, lei de igualdade, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, progresso, liberdade, justiça, perfeição moral. É lei que não acaba mais. Então você imagina essas leis todas fazendo uma base para tudo que acontece no nosso orbe. Então, todas as coisas que acontecem, elas têm estabelecido um parâmetro por causa dessa lei. O porquê que isso acontece, o porquê que isso dura, o porquê, tudo está com base nessas leis que foram criadas por Deus. Essas leis são irrevogáveis e elas mantêm a harmonia do universo. Vamos à pergunta 104. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Tá. Já que a gente, lá na primeira pergunta, descobriu que não é de forma arbitrária que essa duração é estabelecida, a gente percebe que tem algumas leis que fazem com que essas coisas aconteçam, que esse sofrimento aconteça, mas ele ainda quer saber em que se baseia essa duração, então. E aí os espíritos respondem logo no primeiro parágrafo a seguinte frase: no tempo necessário à sua melhoria. E isso diz muita coisa, né? Parece pouco, mas diz muita coisa. Porque, resumindo, tudo que eles falam logo depois dessa frase depende somente de você. E quando a gente se dá conta, né, de que o Espiritismo traz pra gente a responsabilidade da nossa própria vida, a responsabilidade do nosso próprio sofrimento, das nossas alegrias, no começo é um tanto duro, porque a gente passa muito tempo querendo atribuir aos outros a culpa das nossas falhas e dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos. E aí a gente percebe que não, que tudo depende de você. A princípio isso bate de uma forma um tanto dura, mas depois, com o tempo, a gente vai compreendendo que ser duro ou ser leve também depende de você. Porque à medida que a gente vai, inclusive tem no outro trecho eles falam isso, à medida que progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Eu queria frisar o mudam de natureza, porque o mudam de natureza nada mais é do que a ressignificação do sofrimento. Percebam que dependendo da finalidade, até a dor física pode ter um significado diferente. Vamos comparar aqui o parto natural e a apendicite. No parto natural, segundo os estudos
e as constatações físicas. Logo, é um processo de dor muito pungente, muito grande, sim, não há como negar, mas a recuperação é melhor da parturiente, né? E o próprio bebê também colhe uma série de benefícios desse parto, certo? Certo. Então, é uma dor, não há como negar, mas ela traz consigo todo um benefício para quem passa e que para quem consegue, né, e de alguma forma escolhe passar por essa dor. Já no caso da apendicite, quando você tem um processo inflamatório no seu apêndice, que traz uma dor também muito grande, ele não vai trazer necessariamente logo após, né, essa dor, uma forma com que você ressignifique isso logo, falando, não, eu sofri porque era necessário nesse sentido ou naquele sentido, porque eu queria um bem-estar tanto do meu corpo quanto do meu filho. É uma escolha que a gente faz de alguma forma, porque às vezes é pautado numa alimentação irregular e tal, mas são escolhas um tanto mais irreflexivas, né? E aí por isso essa dor vem e ela não traz consigo de imediato uma reflexão positiva. Então, até dentro do nosso planeta é muito fácil a gente compreender que quando você ressignifica o sofrimento, ressignifica a dor, você pode vivê-la de uma forma completamente diferente. Tem um conto chinês que com certeza vocês já viram ele sendo retratado em pequenos vídeos, que é aquele monte de arroz e vários homens em torno dele com hastes grandes, né, para poder pegar esse arroz, em torno de 30 centímetros, de 40 centímetros essa hastes, e eles não conseguem pegar esse arroz e levar ele até a boca. E apesar de estarem diante de uma fartura de comida, eles estão com fome. Nesse provérbio chinês, ele diz que isso é o inferno, que é você estar diante de uma abundância e não conseguir saciar a sua fome. Que a mesma situação pode se aplicar a vários homens em torno desse mesmo monte de arroz, com as mesmas hastes grandes, e eles, quando eles pegam essas hastes, em vez de tentarem levar a própria boca, levam a boca do outro. E assim eles vão estar diante de uma abundância de comida, mas vão conseguir saciar a sua fome. E no provérbio chinês diz que isso é o céu. Que a diferença entre o céu e o inferno, ela é muito pequena, mas ela é muito significativa. Então, a forma com que você lida com o seu sofrimento, com a sua dor, pode trazer para você um ensinamento e uma vivência daquilo muito diferente. É importante a gente estar atento a essa possibilidade de ressignificar, né? De conseguir enxergar de forma diferente aquele processo pelo qual você está passando. E que muitas vezes é inevitável. Bom, na pergunta 105, vou ler aqui a pergunta 105. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão ou menos longo do que quando estava vivo. E aí, eu queria que fosse diferente. Eu queria estar falando aqui uma outra resposta, mas infelizmente os espíritos respondem que a percepção de tempo é mais longa para quem está sofrendo. E por mais que a gente tenha aí essa questão do advento do sono, né? Porque a gente, enquanto está vivo, encarnado, a gente tem o intervalo do sono para poder, de alguma forma, escapar um pouco desse sofrimento que a matéria está nos dando, e enquanto desencarnado a gente não tem esse refúgio que seria o sono, a gente tem uma percepção que o tempo desse sofrimento é muito maior. Mas se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente percebe semelhanças muito grandes. Porque, por exemplo, um encontro delicioso com amigos queridos de longa data, aquele encontro que você esperou durante um ano inteiro, que você tem comida boa, boas risadas, e está sendo extremamente prazeroso. Passa voando.
Quando você vê, já deu a hora que a gente tinha estabelecido que seria o fim do encontro. Agora imagina uma outra situação, você numa internação num CTI, sem acesso a celular, remédios toda hora, perde acesso, refaz acesso, verificando sinais vitais de hora em hora, inclusive de madrugada, barulho dos monitores o tempo inteiro, as luzes que não podem se apagar em momento algum, banho no leito, uso de fralda, você lúcido, dura uma eternidade. A percepção de tempo, quando a gente está vivenciando algo muito bom e quando a gente está vivenciando algo muito doloroso, já é diferente com a gente aqui encarnado. Imagine com a percepção um pouco mais ampliada, né? Quando a gente está desencarnado. É evidente que ela vai ser mais longa. Mas a gente volta à pergunta anterior e lembra que a gente pode ressignificar esse sofrimento. À medida que você se arrepende, à medida que você compreende algumas necessidades, né, de sofrimentos, você consegue ressignificar ele e inclusive modificar a forma com que você vai passar por ele, a pena pela qual você vai ter que cumprir para passar por ele. A gente precisa estar muito atento, né, na nossa responsabilidade de lidar com a dor e com o sofrimento. Faz toda a diferença. Pergunta 106. A duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Resumindo, existe algo que possa fazer com que a nossa existência nos condene eternamente, algo que a gente possa fazer na nossa existência que nos condene eternamente? E aí, os espíritos respondem que sem dúvida, se nós fôssemos eternamente maus, se o ser humano fosse eternamente mau, se o espírito fosse eternamente mau, nós poderíamos sim ser condenados eternamente. Mas se nós o tempo todo estamos progredindo, porque progresso é lei, a cada micro progresso a gente ameniza o nosso sofrimento e diminui a nossa pena. E indo lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, no item 8, tem um pequeno trecho que fala o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Mesmo para os mais perversos, isso que consistis, tais ações são um começo de progresso. E esse ponto aqui é muito importante, né? Nada, nenhuma microação, nenhum pensamento que seja tanto bom quanto mal, que não seja validado, que não tenha o seu peso na balança para poder estabelecer o quanto você sofre, o tempo que demora para esse sofrimento acontecer. Porque a gente é tão limitado que às vezes temos dificuldade de compreender a bondade de Deus em relação a algumas atitudes né, que acontecem ainda no nosso planeta, que é um planeta ainda de provas e expiações, é um planeta de muito sofrimento. Quando esse sofrimento vem de encontro a nós, é muito difícil compreender a bondade de Deus, porque a gente compreende muito bem a bondade de Deus quando ela vem, né, pra gente. Mas quando ela vai para o outro e a gente acha que o outro não merece por algum motivo, a gente tem dificuldade de compreender. Eu poderia dar aqui vários exemplos, mas eu me lembrei do filme A Cabana. É um filme forte, tá? É um filme cheio de easter eggs, de significados, de coisas que você precisa ver e rever. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que traz trechos emblemáticos. Eu separei um trecho, inclusive, e eu pedi a Mônica para colocar no box de descrição,
que ele faz a pergunta, esse trecho é uma conversa, tá? Entre a sabedoria e o personagem principal do filme. E a sabedoria pergunta para esse personagem principal se ele acredita que Deus é bom. E esse personagem principal teve a sua filha assassinada. E ele responde que Deus nem sempre ama direito os seus filhos, não sabe amar direito os seus filhos. E nessa conversa ele culpa Deus por uma grande parte do sofrimento que acontece no mundo. Exatamente por não saber punir com severidade uns e amenizar outros. E aí ela faz uma espécie de uma regressão e mostra para ele momentos da própria infância dele, momentos da infância do pai dele, que foi uma pessoa que fez ele sofrer muito. E pede para que ele, naquele momento, possa ser o juiz. Que ali vai haver um julgamento e ele quem vai ser o juiz. E a sabedoria, inclusive, diz que não é muito difícil para ele ser o juiz, afinal de contas, né, a gente, enquanto ser humano, vive julgando o tempo inteiro, né, as pessoas, as circunstâncias e tudo mais. E ela começa a mostrar essas imagens e ele já fica um tanto perturbado, com dificuldade de condenar ou absorver, mas ele acaba condenando tanto o pai dele, quanto a pessoa que assassinou o filho dele, a filha dele. Ele acha que todos deveriam ter sido condenados e que Deus não está sendo justo, não está sendo bom, não está sendo justo o suficiente. E aí, então, a sabedoria pede para que ele escolha entre os seus filhos, para que uns possam ir para o céu e o outro possa ir para o inferno. Nesse momento, ele fala o seguinte, que ele está passando por grandes conflitos com os filhos, né? E que ele vai precisar estabelecer o julgamento ali naquele momento para que uns filhos sejam condenados e uns filhos possam não ser. E aí ela ressalta os defeitos deles e tal, escolhe, você tem que escolher, esse vai ser condenado e outro não vai ser. E ele não consegue escolher entre os filhos para que um seja condenado ao sofrimento eterno e para que o outro não seja. Ele não consegue escolher e ele pede para que então, que faça com ele, que leve ele para o sofrimento eterno, mas que deixe os filhos dele em paz. E aí a sabedoria diz para ele assim, que é assim que Deus sente, que é assim que o coração de Deus sente, que Deus não consegue julgar um filho eternamente ao sofrimento em detrimento do outro. Porque um foi um pouquinho melhor, não, porque um cometeu um crime gravíssimo, então ele vai ser condenado eternamente. Não quer dizer que ele não vai ter consequências dessa atitude dele, quer dizer que ele não vai de alguma forma ter que ressarcir esse mal que ele fez. Mas a condenação eterna é algo muito forte, que ninguém deseja um filho. A gente vê os exemplos das cadeias em que a gente tem lá diversas pessoas que cometeram crimes diferentes e que, na grande maioria das vezes, elas têm uma mãe que continua visitando eles, um pai que continua visitando um parente, que acredita que, em essência, ainda exista bondade naquela pessoa. Seria muito complicado condenar alguém eternamente por uma atitude. O que será uma atitude diante da eternidade? Então, por mais que as penas futuras sejam pesadas, em alguns momentos sejam densas, elas nunca serão eternas, porque a bondade de Deus e a nossa filiação, né, a Ele não permitem. A gente precisa compreender que se as nossas referências de bondade, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, se eles são bons, imagina Deus. Se Jesus é bom, imagina Deus. Então, tudo que a gente compreende por bondade não é infinitamente
menor, é infinitamente menor do que a bondade de Deus. Precisamos apurar o nosso olhar e conseguir enxergar a necessidade que todos têm de reparação, permitindo que todo mundo possa se regenerar diante das leis que Deus estabeleceu. Que hoje seja um dia de perdão nas nossas vidas e que a gente possa recomeçar histórias. Que assim seja, graças a Deus.